tecnologia do passado. Você acredita que pode ter existido? Nós fomos acostumados desde criança, desde a hora que nascemos, já aprendemos dos nossos pais que passaram pela mesma doutrinação. Ao lembrar do passado, de povos que existiram muito antes de nós, pensarmos neles como atrasados, como pessoas sem muita tecnologia e sem muito conhecimento. O que acaba sendo contraditório quando a gente olha as obras que esses povos construíram e estão de pé até hoje. Por exemplo, a minha casa, a sua casa, dificilmente restará alguma coisa dela daqui a 200, 300, 500 anos. Mas aquele pessoal, sem tecnologia, construiu pirâmides. Aquele pessoal construiu a Stonehenge. E pelo mundo afora, vários monumentos que até hoje, com a tecnologia que se tem, é difícil de construir. Eu digo e repito isso aqui nos vídeos, se você parar para pensar como o ar circulava nas pirâmides, a luz ali dentro, em uma coisa escura como aquela, e não se pode, pelo menos nas partes mais altas, ligar tochas, porque além do calor de ser abafado, a pessoa simplesmente sufocaria, o fogo consome ar. E como é que os caras tinham? Pior, como é que eles cortaram aquelas pedras com uma precisão tão grande, maior do que folhas de papel? Hoje já foi dito que só seria possível com laser. E essa tecnologia, meus irmãos, não se fala. E se ela realmente existiu, ela está na mão de poucos. Quando olhamos também os santuários gregos, é uma coisa de você ficar impressionado. E agora, a gente recebeu uma matéria aqui que encontraram uma máquina a vapor pouco depois da época de Cristo. Os detalhes você vai conhecer agora. Desde já eu agradeço a tua presença aqui. Meu nome é Davi, você entrou no canal Encarando o Sobrenatural. E a dica veio de Gerson Souza. Um abraço forte para o nosso querido irmão. E tá aqui na Olhar Digital. Máquina a vapor primitiva era usada para propósito desconhecido. Uma matéria muito recente de 6/10/2023. A máquina a vapor surgiu por volta do século XIII e com ela a Revolução Industrial que mudou o mundo completamente. Mas muito antes disso, na Grécia Antiga, existia uma engenhoca a vapor com um propósito desconhecido. Uma espécie de máquina a vapor, conhecida como Eolípila, foi descrita pelo matemático grego Herón de Alexandria, ainda no primeiro século depois de Cristo. O dispositivo tem um funcionamento simples. Um recipiente com água é aquecido para gerar vapor, e esse é conduzido com um tubo até uma esfera giratória. Na esfera ele escapa por um bico, gerando impulso e fazendo-a girar. A máquina a vapor primitiva foi replicada no século XVI, quando os trabalhos de Herón se popularizaram. Atualmente a engenhoca pode ser utilizada em aulas de ciência para explicar facilmente assuntos como pressão e o funcionamento de dispositivos a vapor. Então acontecerá que o caldeirão sendo aquecido, o vapor, a times, caindo na esfera, cairá através dos tubos dobrados, pequenos tubos, até a tampa e girar a esfera, assim como em um caso das figuras dançantes. Alguns pesquisadores atualmente apontam que a forma técnica de classificar o dispositivo é como uma turbina de reação a vapor. Isso porque a ideia de máquina sugere que ela utiliza a energia, mas ela possui algumas características que reduzem sua eficiência para tal. Em uma mídia internacional, Paul Kaiser explica o funcionamento do dispositivo e aponta que ele não poderia ter servido para produzir energia utilizável. Isso porque a Eolípila teria muito atrito na hora de girar, ou vazamentos que diminuem sua serventia. Além disso, a velocidade com que a esfera gira era cerca de 1000 rotações por minuto, rápida demais para que sua potência fosse utilizada apenas como uma simples engrenagem. Quanto ao propósito do dispositivo, Herón não dá muitas informações, mas acredita-se que ele tenha sido uma surpreendente e divertida novidade na Grécia Antiga, ou ter sido utilizado em templos para realizar milagres. Apesar da incerteza, a Eolípila foi precursora do veículo que Isaac Newton esboçou séculos depois. Então a parte mais interessante dessa matéria, que se encerra por aqui, é você entender que o Isaac Newton não inventou a sua máquina a vapor. Na verdade, ele copiou esse projeto. Como eu digo para vocês, meus irmãos, o cara aqui, né, esse especialista, ele diz que não devia ser nada, nenhuma energia utilizável. Porque se por acaso a gente começar a acreditar que era de fato, que eles tinham esse tipo de maquinário, de engenharia, os livros de história deveriam mudar. A forma como nós olhamos para o passado deveria mudar. E isso contribuiria para muitas narrativas cristãs, por exemplo, que a Terra não tem essa idade que eles dizem. E isso é muito ruim, principalmente para o sistema de controle que eles querem implementar. Que na essência, para que ele dê certo, é preciso que você acredite que nós somos obras do acaso.
acidentes da natureza. Então, se existir uma inteligência, se isso não está tão distante de nós, saiba, meus irmãos, que essa tecnologia, esses conhecimentos, ele está na mãos de alguns privilegiados que foram passando isso de geração para geração. Você acha, não é? Eu mesmo, você, a maioria de nós, se você perguntar quem era seu bisavô e seu tatara, igual o Chapolin fazia, né? Do Pirata Alma Negra, quem não lembra? O meu era muito engraçado, né? Se perguntar a gente assim, nós não sabemos. Por quê? Porque foi proposital que a gente desconhecesse o nosso próprio passado. Nós não sabemos da nossa origem. Você vê que quanto mais a família é de posses, né? Famílias tradicionais, mais elas têm o conhecimento sobre quem foram os seus antecessores. A família guarda esse memorial. Já nós não. Países de terceiro mundo, dificilmente isso acontece, porque é proposital. E da mesma forma, meu irmão, você entendendo isso, você acha que se houver, de fato, algo grandioso nas histórias passadas, no comportamento de povos antigos, eles simplesmente vão abrir para mim e para você, para tirar a credibilidade, como esse simples trecho da matéria que eles mesmos admitem, Isaac Newton, né, esboçou séculos depois, ou seja, imitou séculos depois. Não foi uma invenção, então Isaac Newton não era tão grande assim, porque ele já imitou um projeto antigo. Entende, meus irmãos? Tem muita coisa aí que simplesmente não faz sentido da forma como está. Mas é passado para você e ao mesmo tempo criado um ambiente que, se você questiona, você é louco. Você é um conspiracionista doidão. Como é que você fica falando essas bobagens? Deveria existir alguma coisa que proíba você de estar falando essas bobagens. E é o que está sendo feito. Por quê? Porque o camarada estuda, né? Passa bons anos ali, ele aprende a repetir, ele não aprende a pensar, ele aprende a repetir o que está ali. E aí ele faz aquilo com perfeição. O cara explica que você diz, poxa, mano, essas ideias todinhas que o cara falou ali, ele é muito inteligente. Mas na verdade, o que o cara criou foi formas de falar aquilo de forma que pareça ser ele próprio. Mas na verdade, ele parece uma enciclopédia, a Wikipédia. Parece a Wikipédia. Ele tá só repetindo, né? Então um cara desse, conceituado, obviamente que fazendo assim, se comportando assim, as portas se abrem muito mais, tem muito mais chances, né? Quando essa pessoa, que era um cara simples da sociedade, mas alcançou esse nível, ele é questionado, é apresentado essas coisas por pessoas simples como você, como eu, a revolta é imediata, é gigantesca, né? É quando você coloca povo contra povo. Se você parar para pensar, inclusive, esquecendo a divindade do próprio Jesus, você vai ver o quê? Um filho de carpinteiro que estava ali calando a boca de muitos filhos de famílias tradicionais. E esses criaram um verdadeiro ódio, tanto é que tramaram contra ele o tempo todo. Além de ser ruim financeiramente, o que Jesus Cristo estava falando, acabando com aquela doutrina que você praticamente tinha que comprar, né, que muitos pastores hoje tentam ainda implementar, né? Você precisa comprar aqui o seu terreninho no céu, olha a chave do céu. Valdomiro é um mestre em fazer isso, né? Eu tava vendo um vídeo agorinha mesmo, do Silas também, ensinando lá a você guardar um aluguel para ele, o valor de um aluguel para você conseguir a sua casa própria. Um Deus que precisa de dinheiro, né? Precisa ser impulsionado por dinheiro. Eu não digo nada, né? Eu não sou radical, não sou contra você, por exemplo, ajudar uma igreja que você frequenta, que você vai ali aprender da palavra de Deus, confraternar com seus irmãos, trocar ideias, isso é muito bom, né? Por que eu vou condenar? Ouvir boas músicas, bons hinos, e tudo isso custa dinheiro. Então você ajudar, né, com um pouquinho que você ganha, eu não vejo problema nisso. Agora, essas picaretagens, não, ó, Deus vai lhe dar se você me der tanto, isso aí é uma picaretagem. Né? Eu sei separar as coisas, meus irmãos. Não boto tudo na mesma panela. Eu sei que tem muita gente que, talvez por ser enganado, é revoltado. Eu entendo também você que tem verdadeiro pavor. Diz, não, Davi, mas a igreja somos nós, concordo. Mas Deus também disse que onde tivesse 2 ou 3, ele estaria presente. Agora você imagina uma casa com 200, 300 pessoas orando, cantando em nome dele. Não tem problema nisso. Não vejo problema nisso. A questão é essa, quando tenta explorar as pessoas. Aí sim é que está o problema, né? Então, resumindo, meus irmãos, o que é de importância do passado do próprio mundo, da família dessa turma que está aí, está na mão deles e guardado as 7 chaves. Enquanto o nosso é incentivado a você viver simplesmente o aqui e o agora. Porque sem conhecer o passado, grave isso que eu vou dizer, sem conhecer o passado, é impossível você compreender o seu presente. E eles sabem disso. Um povo sem memória será sempre um povo esquecido. Então, eu gostaria de saber a tua opinião. Você acha, meus irmãos, que os homens do passado, as pessoas que levantaram essas obras, eram de fato ignorantes? Que era só o que eles falam mesmo que existia e ponto final?
deixa aí nos comentários, tá certo? E se você é daqueles que, olha, essa informação no finalzinho da matéria, Davi, acendeu uma luzinha aqui, deixa também aí nos comentários porque eu faço questão de ler, tá certo? Então fiquem com Deus, meus irmãos. Mais uma vez eu quero agradecer a presença constante de muitos inscritos aqui, que comentam, né, que deixam o like. Isso ajuda muito, tem muitos que têm esquecido e isso prejudica demais, tá certo? Então não esquece do like não, é grátis, você pode ajudar. E quem puder, né, se tornar um membro, faça porque também ajuda muito o canal. É isso aí, meus irmãos, fiquem com Deus, a gente segue juntos e fui!